faça a sua inscrição, é muito importante. Olha, nesse sábado, muita coisa chegando sobre uma intenção, aliás, durante toda a semana, hoje, de maneira mais forte, de uma intenção da Ucrânia em lançar, com apoio logístico, militar da OTAN, uma ação que seria psicológica, simbólica, contra a ponte da Crimeia. Então, eu fui, primeiro, verificar tudo que se repercute nesse sentido. Depois analisei os últimos ataques que os ucranianos estão levando a cabo contra Kherson, que seria um meio caminho aí para a região da Crimeia. E eu também analisei a questão dos armamentos que poderiam ser possivelmente utilizados numa ação como essa. Então, vou começar por aí, eu vou começar pela parte dos armamentos que estão sendo alardeados como potencialmente utilizáveis para uma ação contra a ponte da Crimeia. Então, eu quero começar dizendo que os Harpoons que foram entregues para os ucranianos são mísseis antinavio. Uma estrutura forte como a da ponte da Crimeia, inaugurada em 2018, daqui a pouco eu vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês, não seria afetada pelos Harpoons. Outra coisa que tem sido muito cogitada nessa semana é a possibilidade da utilização dos HIMARS contra a ponte da Crimeia. De novo, seria questionável quantos mísseis lançados a partir desse sistema seriam suficientes para destruir ou para causar um dano irreparável que deixasse inutilizável a ponte da Crimeia. Mas você tem um outro ponto que precisa ser visto. Os russos têm sistemas S-400 protegendo essa ponte, protegendo toda a península da Crimeia. Então, com os mísseis lançados pelos HIMARS, vamos supor, a gente está falando de 320 quilômetros de distância de onde estão os soldados ucranianos, onde está a artilharia ucraniana, onde estariam os meios a serem empregados pelos ucranianos para esse ataque. Se eles utilizarem os HIMARS, supondo que os HIMARS que eles recebam tenham esse alcance, que é uma polêmica aí, ontem eu falei para vocês sobre isso, que os HIMARS de 300, talvez até de 500 quilômetros, sejam entregues pelos Estados Unidos entre idas e vindas dos mísseis a serem utilizados no sistema, dos lançadores múltiplos de foguete. É muito pouco provável que, mesmo que eles conseguissem isso, eles tivessem condição de atingir eficazmente a ponte da Crimeia e causar na ponte da Crimeia um dano que deixasse a ponte da Crimeia, vamos dizer, inutilizada a nível de utilização. Boa noite, Rudimar. Boa noite, Nádia. Boa noite, Examari. Boa noite, Dagoberto. Em nome de vocês, eu vou saudando todos que chegam. Agora, eu vejo que nessa semana, matérias no Financial Times, matérias no Washington Post, na Forbes, matérias em várias revistas que estão cobrindo esse conflito, na Stern, na Alemanha, falam sobre essa situação. O que chama atenção é uma matéria que foi veiculada na revista Stern, na Alemanha, que diz que 2 soldados do exército alemão estariam envolvidos em um plano de intervir na Ucrânia. Colocando essa matéria que saiu anteontem, e ela coloca o seguinte, ela é um pouco dúbia, mas ela tenta, de alguma forma, colocar que esses soldados eles estariam à margem da cadeia de comando. Então ela diz o seguinte, a matéria literalmente diz, 2 soldados do exército alemão que queriam usar explosivos para destruir a ponte que liga a Crimeia ao resto da Rússia, estão entre uma dúzia de suspeitos presos no norte da Alemanha por uma série de assaltos a bases militares. Isso de acordo com a revista Stern, tá, pessoal? Revista Stern, quem quiser verificar toda a extensão da matéria e seus desdobramentos. E segue a matéria dizendo que uma série de assaltos, longas investigações, teriam levado a polícia alemã a encontrar esses soldados que teriam planejado explodir a ponte da Crimeia. Durante essas investigações, os 2 teriam sido pegos discutindo o tipo e a quantidade de materiais necessários para destruir essa ponte, que tem quase 19 quilômetros de extensão, entre a Crimeia e a Península de Taman, como forma de Estreito de Kerch, tá, pessoal? Como forma de ajudar a Ucrânia no conflito com a Rússia. Pouco antes de serem presos, o que eles chamam aqui na revista Stern de conspiradores, tentaram sem sucesso roubar equipamento de mergulho da instalação naval do exército alemão perto de Kiel. A polícia diz que planejava, um dos suspeitos diz que planejava viajar para a Ucrânia alguns dias depois. Munições, armas e explosivos foram encontrados na casa dos 2 soldados. A revista disse que os bens roubados eram parte
em parte destinados à revenda, e em parte para uso pessoal, incluindo o que eles chamam de complô da Crimeia. O Anel supostamente iniciou suas operações no verão passado e invadiu um quartel e uma instalação naval no início de 2022, antes que as hostilidades na Ucrânia aumentassem. A Crimeia votou para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia em março de 2014, após o golpe apoiado pelos Estados Unidos em Kiev. A ponte foi construída para ligar a península ao continente russo, com a parte rodoviária inaugurada em 2018 e um segundo segmento ferroviário em 2020. Bom, vou continuar dizendo o seguinte, que na mesma imprensa alemã, no semanário Hamburgo, há a reiterada menção do Alexei Danilov, que é o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, que disse em abril que se houver uma oportunidade de fazer isso, definitivamente faremos. E também do general Dmitry Marchenko, que disse à mídia estatal americana no mês passado que Kiev ainda queria explodir a ponte, mas estava esperando que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha entregassem o apoio logístico e de armas suficiente. Alexei Arestovich, um dos principais assessores do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse no dia 7, ou seja, anteontem, que os planos de ir atrás da ponte ainda estão de pé. Na quinta-feira, o ex-comandante da OTAN na Europa e general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Philip Bredlov, disse ao Times que os ucranianos deveriam atacar a ponte com mísseis antinavio Harpoon, recentemente entregues pelo Pentágono. Eu acho que os Harpoons não são suficientes, por tudo que a gente conheceu nesses dias de estudo, tá certo? Tudo que a gente estudou, Harpoons, eles deveriam ser instalados em grande quantidade e numa região muito próxima da ponte, ou seja, você teria que ter um comando que eficazmente conseguisse penetrar na Crimeia para que, a partir dali, instalando uma grande quantidade desses mísseis, pudesse tentar causar algum dano à estrutura. De outra forma, não vai acontecer. Os mísseis instalados nos lançadores múltiplos, os famosos sistemas HIMARS, eles precisariam burlar a capacidade de defesa dos S-400. Mas o que está me deixando muito intrigado, pessoal, é que esta notícia está sendo repercutida durante toda a semana, de maneira reiterada, por diversos meios na Europa e nos Estados Unidos. Vocês sabem que quando eles começam a falar muito sobre uma situação, é muito possível que alguma tentativa no sentido desta operação possa, de alguma forma, pelo menos a tentativa de viabilizá-la possa ocorrer. E eu estou muito preocupado com essa questão, uma vez que está muito claro a reação da Federação Russa em qualquer tipo de ataque contra a Crimeia. Muito mais se for contra um elemento como a ponte da Crimeia, um elemento que tem toda uma característica simbólica, de exercício de poder simbólico, né? Esse conjunto de duas pontes, na realidade, construídos paralelamente. Então, você tem uma ponte rodoviária e uma ponte ferroviária.